Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 24 de maio de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, o Anderson, a Aline e o André. Um cumprimento especial também ao prefeito que se faz aqui presente, prefeito Darley Pilati, aos secretários Samuel e Celso Chiarani. Um cumprimento também especial ao seu Dalemole e ao Joel Panisson, presidente e vice-presidente da cooperativa Nossa Nova Aliança. Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos a entrega da moção de congratulação à cooperativa Nova Aliança. Então, temos aqui a presença desses dois líderes. E também um cumprimento muito especial a todas as pessoas que nos assistem de casa via Facebook. E neste momento, peço ao vereador Antônio Rode para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Deus abandona a cidade. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas começaram a avançar juntamente com eles. E a glória de Deus de Israel estava sobre eles no alto. A glória de Deus elevou-se do meio da cidade e fixou-se sobre a montanha que se encontrava no oriente da cidade. Então o Espírito arrebatou-me e conduziu-me à Caldeia, entre aos exilados, por meio de uma visão divina, e a visão que eu tivera em espírito desapareceu à minha frente. E eu contei aos exilados todas as coisas que Deus me tinha feito ver. E neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Moção número 5 de 2021. Congratulação. Os vereadores da bancada progressistas solicitam que seja entregue a moção de congratulação às vinícolas de Nova Pádua, Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina e Vinhos Fabião, pela aprovação do uso do selo de indicação à procedência Altos Montes, safra 2020. Justificativa. Os vinhos que receberam os certificados de aprovação para o uso do selo de indicação de procedência Altos Montes, safra 2020, passaram por avaliação técnica e degustação às cegas no mês de janeiro. Na ocasião, foram avaliadas 11 amostras e todas foram recomendadas, por unanimidade, por 4 enólogos vinculados à Associação de Produtores dos Vinhos Finos dos Altos Montes, 2 membros da Embrapa, um enólogo indicado pela Associação Brasileira de Enologia, ABE. O selo Altos Montes corresponde a terroir de região que abrange parte de Flores da Cunha e de toda a Nova Pádua da Serra Gaúcha. A certificação foi um trabalho conquistado pela Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes no ano de 2012. Atualmente, a associação conta com 12 vinícolas associadas. Os vinhos paduenses reconhecidos foram Vinhos Finos Boscato, Vinho Fino Tinto Seco de Guarda Cabernet Sauvignon Cave de Angelina, Vinho Fino Branco Seco Chardonnay e Vinhos Fabião, vindo do Fino Branco Seco Chardonnay, Vinho Fino Tinto Seco Guarda Cabernet Sauvignon e Vinho Fino Tinto Seco Guarda Merlot.
A indicação de procedência não somente gera um reconhecimento de qualidade do produto e do nosso interior dos altos montes, mas também traz um envolvimento da comunidade a investir em vinhos finos na nossa região. A indicação de procedência também traz a valorização para o turismo na nossa região, pois o visitante pode degustar os vinhos produzidos nos altos montes e também comparar com outras regiões que possuem indicações e procedências. Portanto, a presente moção é singela, forma do Poder Legislativo parabenizar e valorizar as vinícolas já reconhecidas. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 24 dias do mês de maio de 2021. Maico Morandi, Gisele Boldrin Rossi, Deise Bunay, Lino Pecati e Gilney Smidler, vereadores progressistas. Indicação 40 de 2021. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme as atribuições regimentais, que este demande ao setor competente para que proceda com os trâmites legais para o município que volta a ser associado à Atuserra, Associação de Turismo da Serra Nordeste. IGR, Instância, Governança Regional Uva e Vinho Serra Gaúcha. Justificativa. A Atuserra, que tem sede administrativa em Bento Gonçalves, tem por missão promover o desenvolvimento do turismo sustentável na região Uva e Vinho da Serra Gaúcha, através da articulação dos municípios, integração de atores sociais e aporte de conhecimentos, busca a melhoria de qualidade de vida nas comunidades envolvidas. Tem como associados 29 municípios da Serra e mais 10 entidades privadas. Seus papéis primordiais, instituídos pelo Ministério do Turismo, conforme a cartilha de regionalização, são de planejar, coordenar, articular e monitorar as ações regionais e locais. O município, há mais de 3 gestões, esteve associado à entidade. No ano passado, houve uma readequação nas questões legais entre prefeitura e entidade. Na ocasião, o município deveria ter realizado nova documentação e aprovação do Legislativo. Em virtude da pandemia, este processo ficou em segundo plano, já que não havia urgência e também havia custos. Neste momento, o retorno se faz necessário, pelo importante motivo do município poder fazer parte do programa Regionalização do Turismo pelo Ministério do Turismo. Para fazer parte dele, é preciso que o município seja associado a uma governança regional e que a Atuserra e assim esteja apto a requerer de recursos junto ao Ministério. Crentes da compreensão, aguardo deferimento positivo. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 24 dias de maio de 2021, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária vereadora Deise Bunay. E neste momento passamos para a aprovação da ata 1313 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1313 de 2021. E neste momento, já de imediato, passamos para o pequeno expediente
Na ordem, temos a vereadora Deise Bunay, o vereador Demetrio Pan, o vereador Gilney Smidrle, a vereadora Gisele Boldrin Rossi e o vereador Leandro Martello. Iniciamos com a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo prefeito Darley, que está aqui nos acompanhando hoje. Cumprimento o nosso presidente, Maicon Morandi, demais companheiros vereadores. Hoje também contamos com a presença do pessoal aí da Nova Aliança, que também será homenageada logo a seguir. E gostaria de cumprimentar também a todos vocês que estão nos assistindo via Facebook. Hoje eu vim aqui a pedido, caso vocês tenham algo que esteja sobrando na casa de vocês pela questão de cobertores, agasalhos, roupas. Tenho uma amiga que é paduense e que está participando de uma associação em Flores da Cunha, que seria o brechó da Isa, no bairro São José. Gostaria muito de pedir para vocês, se vocês tiverem algo para doar, que me procurem, que eu estarei repassando para eles, tá? Existem crianças que estão passando necessidade, que estão passando frio agora que começa o inverno, nós precisamos ajudar. Então, nos procurem, nos repassem, que eu estarei procurando a pessoa responsável e mais adiante também estarei reconhecendo o trabalho que ela está fazendo. Também quero falar sobre o IPTU. Hoje estive me informando que o IPTU vai até o dia 9 de junho. Se as pessoas quiserem ir adiantando, pessoal, nas casas lotéricas, do Caixa, no Banco do Banrisul, no Sicredi, ou até mesmo ali na Mari, por favor, procurem, porque está se limitando a data. Então, se vocês puderem procurar, enfim, para liquidar esse processo, seria muito bom. Ok. Era isso, então, o que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, nos procurem o prefeito, procurem os vereadores, procurem aqui na nossa Casa Legislativa e Executiva. Ok? Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Demetrio Pan. Cumprimento nosso presidente Maicon, o prefeito Darley, colegas vereadores, o Joel e o Alceu, representante da cooperativa Nova Aliança, o secretário Celso e os trabalhadores dessa casa. Primeiramente, eu queria falar para o povo de Nova Pádua. Parecia que a pandemia do Covid-19 estava terminando, mas pelo que se vê a última semana, me parece que a Nova Pádua temos caso novo, ontem e hoje. Flores da Cunha encheu, pelo que eu vi, uma parte do Otávio Rocha, lá em Flores da Cunha está cheio. Caxias voltou a encher de novo, os hospitais estão cheios. Eu pediria ao povo de Nova Pádua que se cuidem com as festas. Eu vi na RBS hoje de meio-dia festa de 200, 300, 400 pessoas que as polícias passaram ontem à noite para separar. Todo mundo estava pensando que estava terminando. A Argentina já tem vírus novo vindo. E o povo de Nova Pádua continue se cuidando, porque vai começar tudo de novo. E a vacina, pelo que se vê, não vai resolver. Eu digo que 50%, porque já teve muita gente que vacinou 2 doses e já pegou de novo. Pegou mais fraco, mas continua pegando. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smidrle. Cumprimento o excelentíssimo prefeito Darley Pilati. Quero cumprimentar
o nosso excelentíssimo presidente da Câmara, Maico Morandi, cumprimentar os colegas vereadores, aos servidores da Casa, ao secretário Celso Chiarani, que aqui está presente conosco, aos que nos assistem via Facebook, mas em especial hoje eu quero cumprimentar o presidente da Nova Aliança, Alceu Dalemole, e o excelentíssimo vice-presidente Joel Panição. Eu quero falar sobre a questão da uva, a questão das cooperativas, que esse ano foi um ano de uma safra enorme, e eu tenho meu pai, meus 2 irmãos, um cunhado que são sócios da Nova Aliança, e eu tive o prazer de ficar 40 dias lá junto com eles colhendo uva. E quero dizer aos senhores vereadores aqui presentes que vivenciei momentos assim tensos, pois com uma super safra e não se sabia se tinha colocação. Mas eu vi os meus vizinhos lá, que não são sócios, por isso a importância da gente ser sócio, ter uma sociedade, que a gente possa ter tranquilidade. Lá em casa, o pessoal tranquilo, sabendo que podiam e tinha colocação a uva deles. E fizeram uma super safra, só lá na nossa casa, 100.000 quilos a mais do normal. E vi vizinhos que não sabiam se conseguiam colocar a uva. Era uma caminhonada a cada 2 dias, 5.000 quilos a cada 2 dias, tal, e a uva ela tem um tempo para ser colhida e não estavam tendo onde colocar a uva. Então eu friso, senhores vereadores, que nós temos que incentivar as cooperativas, porque as cooperativas elas são dos próprios associados, então o associado é dono dela. E nós temos, porque existem pessoas, eu não vou me associar a negócio, mas quando dá um aperto também não tem onde colocar a uva. Então é importante que a gente sempre esteja ao lado das cooperativas, e eu quero parabenizar o pessoal que teve a ideia, Gisele e Companhia Limitada, pela grande ideia de nós homenagearmos, pois nós temos um grande número de associados aqui em Nova Pádua, que se não tivesse a cooperativa Nova Aliança, não sei se nós teríamos colocado toda a uva nas cantinas. Então, meus parabéns ao Alceu por estar administrando bem essa cooperativa, juntamente com o Joel. Continuem. Vi que o pessoal fala bem, que vocês estão fazendo uma ótima administração, vocês não têm medo de investimento. E às vezes os associados ficam meio será que ele não está dando passo maior que a perna? Tá? Já se ouviu isso aí também, mas eu acredito que vocês têm experiência e vocês vão conduzir a Nova Aliança no patamar onde ela merece. Meus parabéns por conduzir tão bem essa cooperativa. Era isso, senhor presidente, e obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Baldrin Vassi. Boa noite, presidente Maicon, demais vereadores, prefeito municipal Darley Pilati, secretário e hoje, em especial, nosso presidente e vice-presidente da Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança, Alceu Dalemole e Joel Panição. Também boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Alguns recados para o momento, então, de hoje. Inicialmente, agradecer ao prefeito municipal, que há poucos instantes atrás nos fez a apresentação do plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Temos acompanhado todos juntos e vimos uma análise consistente, pés no chão, nas palavras do próprio prefeito, trabalhar com um orçamento que se tenha certeza que vai entrar, que vai ser recebido, uma boa distribuição desses valores nas diversas áreas, saúde, segurança, educação, agricultura, todas as áreas bem contempladas e bem apresentados em detalhes os pontos em que serão investidos. Vemos, então, um investimento que não deixou a desejar em nenhuma das áreas que se pretende investir no município.
Também o que se pode comentar dessa apresentação do plano plurianual, que se busca não somente o desenvolvimento econômico e de obras de infraestrutura no município, mas também que se busca muito o bem-estar dos munícipes. Então, de nada adianta fazermos obras se não estivermos atendendo bem a nossa comunidade. Isso ficou muito claro nas palavras do prefeito, que o objetivo é desenvolver e atender bem a todos os munícipes, até como forma de incentivar a permanência dos nossos munícipes aqui e também a vinda de mais pessoas que optem por Nova Pádua para morar e investir. Também quero, na última sessão, vereador Tonico, não tive a oportunidade de agradecer, então deixar um agradecimento a ti pela emenda parlamentar do Carlos Gomes, de R$250 mil. Então, em nome de tua pessoa, agradeço ao Carlos Gomes e ao nosso secretário-chefe de gabinete, Pedro Quintanilha, que com certeza é um recurso que vem a somar muito para o desenvolvimento do nosso município. Outra notícia boa que o prefeito nos colocou instantes atrás também é que o próximo grupo a ser vacinado são os professores, assim que vierem doses. Estão aguardando a vinda de novas doses, mas é uma boa notícia porque os professores, desde o momento em que voltaram às aulas, por preocupação com os alunos, com todas as famílias e com a própria saúde deles, tinha-se que respeitar esse cronograma nacional e então agora sim se tem o momento da vacinação dos profs assim que chegarem as doses. Também, na questão dos telefones fixos, nesta última semana estaremos encerrando a busca dos protocolos, mas fui procurada por muitas pessoas com problemas nas linhas, fiz várias ligações para a companhia Oi. Quero, então, continuar, assim como o vereador Gilney deu início a esse debate, então continuo disponível sim para estar ajudando os munícipes, fiz várias ligações e vejo que realmente, como temos muitas famílias de idosos, é difícil para certas famílias conseguirem fazer essa ligação e o pedido de auxílio. Temos no nosso município um grande percentual de famílias em que só residem os idosos. E eles não dispõem de celular. E também não conseguiriam estar fazendo essa ligação, que é demorada, que exige digitar vários números e vários outros procedimentos da própria ligação. Mas estou disponível. A companhia Oi muitas vezes atende, os telefones funcionam por 2 horas, por 2 dias, e vamos continuar insistindo até que... e claro, todas as famílias que conseguem, que façam, que liguem, que temos que vencer pela insistência, se não for por outra forma. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, Anderson, Aline, André, ao senhor prefeito, ao Celso Chiarani, ao presidente e vice da cooperativa Nova Aliança e quem nos assiste via Facebook. Primeiramente, queria parabenizar o prefeito pela bela explanação do PPA. Queria falar um pouco também da pandemia, que está voltando aqui em Nova Pádua com bastante casos. Estão sendo confirmados muitos casos, e então eu peço para o pessoal que se cuide, para que isso não piore muito, que não tenha que fechar tudo de novo, estabelecimentos, restaurantes e coisas. Então eu peço que se cuidem, e era isso, senhor presidente. Finalizado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Se inscreveram a vereadora Gisele Boldrin Rossi e o vereador Lino Pecati. Iniciamos com a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Então, hoje é com grande satisfação que queremos prestar uma singela homenagem à cooperativa agroindustrial Nova Aliança. 90 anos de história na cooperativa
Então, hoje aqui, representando a nossa cooperativa, temos o presidente Alceu e o vice Joel, mas, mais do que presidente e vice, a cooperativa, ela é de todos os associados. Hoje, quem forma a cooperativa Nova Aliança são cerca de 700 famílias de associados. Se pensarmos isso num número médio de habitantes ou de pessoas que compõem uma família, temos basicamente nas mãos da cooperativa Nova Aliança um município de Nova Pádua, em números de população. Então, só com isso a gente já deixa clara a importância desta grande cooperativa, e quando eu falo grande, é porque é grande. É uma das maiores e mais modernas da América Latina, capacidade hoje de recebimento de 60 milhões de quilos de uva por ano. Somente neste ano entraram quase 50 milhões, isso em média em 1.600 hectares de pareirais, mais do que todos os pareirais do município de Nova Pádua. Então, o que formou a Nova Aliança são 5 cooperativas que se uniram no ano de 2010, que são elas: a Santo Antônio, que era daqui de Nova Pádua, que ainda tem suas instalações junto à rotatória, ali da Copádua. Claro, por um tempo se considerava que pertencia a Flores da Cunha, porque nós, como município, pertencíamos a Flores da Cunha antes da emancipação. Também formava, então, a cooperativa São Pedro de Flores da Cunha, a Jacinto de Farroupilha, São Vítor de Caxias do Sul e a própria Aliança de Caxias do Sul. Se uniram em 2010 e em 2014 ficou pronta a matriz, hoje localizada onde está, e com um potencial enorme de recebimento de uvas. Qual foi o objetivo por trás da união das 5 cooperativas? O objetivo era deixar de ser cooperativas que apenas dependiam de vender vinho a granel, a baixos preços, e que por isso repassariam valores baixos para os associados, e passar a vender vinhos com nome, com marca, vinhos engarrafados e principalmente, não só vinhos, era necessário investir para conseguir produzir os sucos de uva. E hoje, a maior parte das vendas em números, em litros, são os sucos, né? Mas, além dos sucos e dos vinhos, a Nova Aliança produz uma série de outros produtos, néctares, destilados, espumantes, e hoje se vê sim a Nova Aliança como grande destaque, diríamos assim, a nível regional. Por que essa moção é tão importante? Porque a Nova Aliança, quando homenageamos a Nova Aliança, homenageamos a todos os agricultores, a todos os produtores de uva que dela fazem parte. Nas palavras do Gilney, que são os donos da cooperativa. E é tão importante homenagear todo esse trabalho, porque eu levaria vocês a pensar assim: às vezes hoje, numa família de 4 pessoas é difícil se entender. Imaginem numa família de 700 associados, em que muitas vezes é preciso ceder, é preciso ouvir as opiniões dos outros e fazer com que esse grande investimento, que não é uma empresa que visa lucros, é uma cooperativa, é uma junção de famílias que visam o próprio bem-estar e a prosperidade. Então, gerenciar tudo isso exige sim muito jogo de cintura dos que estão à frente. Hoje, nas pessoas do Alceu e do Joel, mas que ao longo da história, as 5 cooperativas tiveram muitos líderes, muitos dirigentes. Prefeito municipal, vereadores, todos nós sabemos quanto é difícil tomar decisões. Numa empresa, não diria empresa, mas é uma cooperativa, todos os dias é necessário tomar decisões e tem que ter a responsabilidade de que essas decisões sejam assertivas, sejam o mais corretas possíveis, principalmente nos dias atuais em que qualquer erro pode gerar perdas econômicas, inclusive da imagem da cooperativa. Então, citando um pouquinho da trajetória da Nova Aliança,
Hoje, o que a gente tem que deixar em destaque é que cada associado, cada pessoa que faz parte, eles não são apenas entregadores de uva. Não é simplesmente chegar lá, entregar a uva e vou para casa, deita a cabeça no travesseiro, estou esperando o meu. Cada associado pensa junto com os dirigentes. Eu quero que o meu vinho, que o meu suco seja de qualidade. Eu preciso não só vender a safra e vender a um preço bom, mas eu preciso que os clientes, que os consumidores aprovem, gostem e que queiram por mais e mais vezes, por vários anos. Por 90 anos tá bom? Não, queremos mais. Por mais muitos anos. E desde 1931, quando se começou essa história, de 29 a 31, quando se começou a história das 5 cooperativas, todas elas têm premiações em ouro, prata e bronze ao longo da história. E a nossa última, então, premiação máxima num concurso da França, Citadelles du Vin. Isso demonstra, sim, interesse e preocupação de todos os associados e demonstra que ao longo da história sempre tivemos à frente da cooperativa pessoas que foram agricultores, que sabem o trabalho e que têm a preocupação de levar adiante esta grande família. Não é uma empresa, não visa lucros, não é um dono se beneficiando, mas é uma junção de famílias de vários municípios que juntas tomam decisões e fazem com que a nossa cooperativa progrida. Então, quando homenageamos a Nova Aliança, homenageamos a todos os associados, mas também, sim, queremos homenagear, em especial, a pessoa do Alceu Dalemole, porque ele foi o idealizador da união das 5 cooperativas. Talvez hoje, se elas não tivessem se unido, nós não saberíamos até onde as 5 cooperativas individuais, sem estar produzindo suco ou talvez sem o recurso, eu não sei até onde nós teríamos conseguido chegar. Então, merecida a homenagem ao Senhor e a todos que trabalham para que ela tenha seus 90 anos de história. E observando 3 frases, melhor dizendo, que eu vou destacar para reverenciar a importância desse momento. É preciso mirar muito acima do alvo para poder atingi-lo. Quando a gente quer uma coisa, temos que pensar alto, porque até chegar lá, nós temos que ter muita força, muita coragem e muita ousadia. Ousadia e coragem para vencer. As pessoas a nível mundial, muitas têm um potencial enorme em inteligência, mas às vezes falta a ousadia e a coragem. Então, que nunca nos falte ousadia e coragem para chegar onde desejamos. E a outra frase, no mundo atual, o que menos corre, voa. E quem ficar parado, está andando de ré. Então, quando a gente chega quando a gente conquista os sonhos, a gente diz, para mim até aqui tá bom. Mas a gente tem que estar sempre sonhando mais. A gente não pode parar. Quem parou, o mundo não para. Temos que estar sempre buscando as novas tecnologias. E para finalizar, só para destacar a importância da cooperativa estar sempre olhando para os associados, eu só quero fazer uma lembrança histórica de que desde as primeiras épocas, olhem só a preocupação que as cooperativas tinham com os associados há muitos e muitos anos atrás, nos tempos das eslitas, das mulas e das falta de caminhões. O próprio açúcar que era utilizado nos vinhos, a cooperativa Santo Antônio de Nova Pádua e as demais também, davam o saco de açúcar de tecido para as famílias, para que elas construíssem, as mulheres fabricavam os lençóis, toalhas e até mesmo roupas em tempos de economia difícil e tempos muito difíceis. Então, nossa homenagem, eu peço uma salva de palmas para a cooperativa. Com a palavra, o vereador
Lino Pecati, peço que use a tribuna, o senhor tem 10 minutos. Quero saudar a todos nas palavras do presidente do início, para não ficar me alongando tanto. Sintam-se todos saudados, também o pessoal de casa que assiste através do Facebook. Não podia, acho que aqui vamos repetir bastante as palavras, mas não podia também deixar de não dizer alguma coisa também, como esta moção, né, com essa que envolve a todos, pelo menos Nova Pádua, a minha vida inteira, assim, e também dentro de cooperativas. Desde já os cumprimentos, né, os diretores, cumprimentamos os sócios, aqueles mais fiéis, melhor ainda, parabéns para esses, aqueles que aguentam os tirões também. Né, acredito que a responsabilidade de uma diretoria ela é sempre grande, apesar que alguns pensam, bom, eles estão lá, nem tanta, não. Garanto que várias vezes, quando deita no travesseiro, a Gigi também já disse, né, deve pensar, será que eu fiz um bom negócio lá? Será que não vai me canetear? Será que vai ter retorno? Todas essas coisas aí eu penso que acontecem. Por isso que também nós produtores, mas quando colhemos a uva, já esperamos, né? Bom, agora a minha parte eu já fiz. Agora vamos esperar quando vem, quanto paga e quando me pagam. O problema, nós pensamos bastante nos temporais, que a uva venha, e depois, só que para o cantineiro, para o vitivinicultor, é o começo. Ele tem que elaborar um bom vinho, ele tem que, às vezes a qualidade nos últimos anos não ajuda muito o tempo, os enólogos se veem meio loucos de tirar a acidez, de fazer uma coisa boa entre vinhos, sucos, e depois tem que vendê-lo e receber para depois passar para os agricultores. Então, essas cooperativas, elas surgiram lá na base lá de 1929. Eu tinha um relatório que outro dia eu li aqui pela Semana do Município, que Nova Pádua tinha 2.500 habitantes em 1912 e produziu, aí levantou uns dados lá que a doutora Naila ela é bem interessada na história do nosso povo aqui, produziu 450.000 quilos de uva em toda Nova Pádua. Hoje, quantos uma família só passa disso ali? Então, é claro, e ainda havia dificuldades grandes de colocar, claro que tinha menos povo, menos tráfego de levar o vinho para o centro do Brasil, sei lá quantas dificuldades que ele tinha. Então, por isso que naquela época lá começaram as cooperativas. Por que cooperativa? Porque cooperativa era mais união, talvez unindo, elaborando melhores vinhos, melhores qualidades na uva, e talvez um dedo ou um braço do governo, porque quando ele vê que a coisa está mais organizada, sim, de certo ele ajudou um pouco, mas mesmo assim com as cooperativas ainda houve dificuldades. A minha época, enquanto foi difícil. Quantos anos? Nossa Santo Antônio aqui, que era aqui, teve a queima lá também, Caxias, de uma cantina lá, cheia de vinho, tudo que tinha dentro do maquinário. E aí, para se recuperar, é difícil, né? Então, garanto que diretores e outros diretores suaram lá dentro. Embora alguém ache
vai lá para se divertir, não sei o quê. Né? Então, essa aliança também, agora, pessoas que veem, que enxergam longe, pensaram que também estava muito restrita, estava ficando pequena, e para combater, para entrar no mercado nacional ou internacional, tu vai ter que ser grande. Senão não tem, se tu não tem produtos, se não tem qualidade, se não tem sofisticação nas máquinas, né? Então, eu parabenizo o Celso, certamente tu lutou muito também, junto com o Alceu, garanto que nos domingos eu não vou mais na capela, só me pergunto, mas será que vocês não vão quebrar? Será que vocês não estão fazendo? Gente, eu vejo, a Gisele já disse, eu disse que vamos repetir muitas coisas, mas não quero dizer. É isso mesmo, esse ano, um bloco de uva desse tipo tem que ser grande para suprir isso aí. Então, né, a gente só resta agradecer a diretoria toda, vocês também, de certo, tem outros que ajudam, e que cumpram, né, com responsabilidade, que eu não tenho nem dúvida nenhuma. O padre Alceu da Lemole, quantos anos o senhor já dirige cooperativas, referências muito boas. Não porque o senhor está aqui ouvindo, mas eu, Joel, um menino que eu conheço desde piazinho, é um guri novo, vamos dizer assim, já nessa altura, sinal que alguma coisa de bem. Eu acredito que vocês vão chegar e entregar um dia o seu mandato com honestidade, com a cabeça erguida. Assim que vale para vocês e para todos os associados. Deixar para o prefeito também, ele tem 4 anos. Vocês não são os donos. O prefeito também não é dono da prefeitura. Ele está administrando 4 anos. O povo deu aquela oportunidade para vocês, deu a confiança, e vocês, se querem ser tranquilos o resto da vida, tem que fazer o papel correto. Correto, e daí Deus depois dará o que dará. Então, parabéns a vocês, justa homenagem, 90 anos de luta, parabéns a todos os associados, né? Em Nova Pádua tem muitos. Nós, já contei outro dia, meu avô foi fundador, meu pai foi 70 anos sócios, e agora não somos mais por causa de uma ideia própria de um negócio, mas nunca por não gostar de cooperativa. Eu defendo muito a cooperativa, sim, porque lá o produtor, ele deposita a sua, não vende, ele deposita a uva, lá é elaborado o vinho, e depois, conforme o mercado, ele recebe. Então seria livre dessa, mas quanto tu me paga? Não, cooperativado não tem que pensar quanto me paga. Ele tem que produzir a melhor coisa, entregar a uva, depois o vinho, sim, quanto melhor que dá, é dele. A cooperativa é do sócio. Então, presidente, muito obrigado e merecida a moção da cooperativa e a vocês. Finalizado o grande expediente, de imediato já passo para o protocolo de entrega desta moção de congratulações à cooperativa Nova Aliança. Então, moção de congratulações à cooperativa Nova Aliança. É com imensa alegria que homenageamos a cooperativa Nova Aliança. A presente moção de congratulação é a manifestação da Câmara Municipal de Vereadores em aplausos aos 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade paduense, e pela recente conquista da premiação máxima no concurso Cidateles do Vin, realizado na França. Então, lendo apenas um pequeno histórico, os imigrantes italianos chegaram à Serra Gaúcha com a expectativa de dias melhores. Na bagagem, trouxeram a esperança e a força de um povo trabalhador. Por meio do trabalho, foram construindo suas vidas e criando parcerias de sucesso.
Assim surgiram 5 tradicionais cooperativas vitivinícolas na região: Cooperativa Nova Aliança e Cooperativa São Vítor, de Caxias do Sul, Cooperativa São Pedro e Cooperativa Santo Antônio, de Flores da Cunha, e Cooperativa Linha Jacinto, de Farroupilha. Fundada a partir da fusão destas 5 tradicionais cooperativas vitivinícolas, se transformaram em uma única família, reunindo pessoas, valores e histórias para formar a Cooperativa Nova Aliança, que no dia 4 de janeiro de 2021 completou 90 anos de história. Histórias e de contribuição no desenvolvimento regional e do município de Nova Pádua, haja vista que recebe uvas de diversos municípios, cujo núcleo com maior número de associados é o de Nova Pádua. Sempre atenta às demandas do mercado e mantendo seus princípios de cooperação e desenvolvimento sustentável, obteve o incrível mérito de conquistar a premiação máxima no concurso Citadeles do Vinho 2021, realizado na França. O Chardonnay Aliança Safra 2020 foi eleito o melhor vinho entre os brasileiros inscritos na competição, recebendo uma medalha de ouro e o título Prêmio Especial do Brasil. Um trabalho iniciado em 1931, que carrega em sua essência o valor do trabalho, da união e do esforço. São centenas de famílias que transmitem o seu amor pela terra por meio de sucos, vinhos e espumantes. Portanto, a placa que será entregue representa uma singela forma do poder legislativo paduense que tem de parabenizar a Cooperativa Nova Aliança, enaltecer o trabalho e os resultados obtidos do presidente da entidade, extensiva aos demais membros da diretoria e, em especial, aos colaboradores paduenses. Então, de forma muito especial, parabenizar, agradecer ao seu e Joel. Eu acho que qualquer pessoa que esteja à frente de uma organização, que seja liderança e que esteja em vista, ela é cobrada, né? Prefeito, vereadores, presidente, vice-presidente, aos secretários, ela sempre vai ser cobrada. Mas eu acho que, como diria um ditado, nós somente dormimos com a nossa consciência e temos o dever de estar em paz e em dia com ela. Então, sempre haverá erros e acertos, mas ao presidente e ao vice da Cooperativa Nova Aliança, eu saúdo e parabenizo. Eu acredito que quando as pessoas não estejam falando muito, é porque as coisas estão ocorrendo da forma como deveriam. Se falam demais, geralmente estão reclamando. E quando está sendo feito um belo trabalho, um trabalho de excelência, as coisas geralmente ficam no silêncio. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os organizadores que constroem a Cooperativa Nova Aliança, em especial também a todos os colaboradores aqui do município de Nova Pádua, os agricultores daqui. Também, de forma especial, aproveitando a homenagem, Joel, muito bom ver um paduense à frente, praticamente à frente de uma grande empresa, de uma grande cooperativa, como é a Cooperativa Nova Aliança. Então, em particular, meus parabéns a ti e que o teu exemplo, assim como o exemplo de grandes outras personalidades aqui do município de Nova Pádua, eles se espalhem e que engajem e que motivem outras pessoas a também se tornarem líderes dentro do próprio município e de outros lugares. Já diziam que Nova Pádua é uma excelente exportadora de lideranças, né? Então que assim continue. E também acho que cabe a nossa luta, né, presidente, vice-presidente, com os agricultores, pelo preço mínimo da uva. Claro que sabemos que são muitas as definições que vêm de cima para baixo e algumas coisas
temos que obedecer, mas é uma mão com dois lados. Sabemos que temos que sim lutar pelo preço mínimo da uva, mas como comentamos várias vezes nesta casa, é um setor que é muito tributado, tanto na uva quanto nos sucos e espumantes, nos vinhos. Então, essa Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, também tem esse compromisso e queremos sim a parceria de vocês e de outras entidades para estar lutando pelo menos pela diminuição de alguns desses impostos que certamente viriam a facilitar a vida do agricultor e das cooperativas e dos empresários que lidam neste ramo. Então, a todos o nosso parabéns aos colaboradores de Nova Pádua novamente, em especial a todos os membros da diretoria da cooperativa Nova Aliança. Então, novamente, uma salva de palmas a todos. E também, anteriormente, a entrega da moção, convido ao prefeito de Nova Pádua, senhor Darley Pilati, também que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Senhor, fica bravo, né? Senhor presidente também, cumprimentar o senhor presidente Maico Morandi, aos demais vereadores da casa, vereadoras, vereadores, aos que me acompanham nesta noite em função da audiência do PPA, ao secretário Celso Chiarani, secretário de Obras, secretário Gelson Sonda, secretário da Administração e Fazenda, e aqui então um cumprimento especial ao seu Alceu Dalemole e ao Joel Panisson, que estão como representantes, presidente e vice-presidente da cooperativa Nova Aliança, na condição de cidadão e estando à frente do município de Nova Pádua, como prefeito, vejo com o passar dos anos, como já foi muito bem mencionado aqui pela vereadora Gisele, Lino Pecati, o Gilney também nas suas colocações, o crescimento e a modernização da nossa agricultura e até mesmo a modernização e as tomadas de decisões difíceis que quem está à frente dessas cooperativas precisam tomar. Com certeza, Celso Chiarani também, quando estava na condição de vice-presidente, quando tomaram essa decisão difícil de fazer a fusão entre as 5 cantinas, foi uma decisão assertiva e que hoje a gente vê a colheita desses belos frutos, desses belos vinhos que a Nova Aliança coloca à disposição no mercado para seus inúmeros clientes mundo afora, diria assim, não é mesmo, Alceu? E junto com isso, a gente vai tomando algumas decisões também a nível de município, né? Conforme foi apresentado anteriormente no PPA, muitas das nossas decisões a nível local também se deve aos investimentos e o que a gente espera da nossa agricultura a nível local. Os altos investimentos previstos também para os próximos 4 anos da Prefeitura, a nível de Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, e a vontade nossa como administração de, na medida do possível, também estar oferecendo auxílios e subsídios, tanto na parte do conhecimento e na parte do trabalho também, que eu acredito que podem se passar mais 90 anos, mas pode vir maquinários, robôs, colheitas mecanizadas, tecnologias diferentes para manejo dos pareirais e até mesmo dentro da produção, mas o fundamental mesmo é a nível de cultura e de educação. É o que os nossos agricultores, o que o futuro das pessoas que estão compondo esses inúmeros associados, né, são mais de 700, com certeza, então, o futuro da cooperativa passará por implementações contínuas de muita tecnologia e por parte dos produtores também de um enorme aprimoramento das suas formas de produzir, para continuarem sendo produtivos e competitivos com o que está aí. Como muito bem colocou o presidente antes, nós devemos sim reivindicar
os preços justos, que o mercado, às vezes, não é a nível do que espera o produtor, mas nós sabemos também a nível das empresas quais são as dificuldades com os inúmeros impostos que estão sobre elas também. Então, há que existir esse equilíbrio entre produtores e cantineiros, e por que não elogiar aqui uma cooperativa que acredito sim que, nas palavras do vereador Lino Pecati, é talvez uma das formas mais difíceis, tanto para quem está à frente da empresa, quanto para quem é associado, por essas incertezas e pelas decisões que devem ser tomadas. Mas acredito que, se bem gerenciada, como é, de exemplo aqui do que já foi falado pela direção aqui representada, se bem gerenciada e com os sócios no intuito mesmo de cooperação, de serem cooperativos e serem assertivos junto às tomadas de decisões da direção, com certeza a nova aliança terá mais de 90 anos adiante e muitas diretorias ainda passarão por esta casa para serem homenageadas. Então, parabéns novamente pela iniciativa, presidente Maico e vereadores que fizeram essa moção, que indicaram isso, e parabéns a todos os associados e a direção da cooperativa Nova Aliança. Parabéns e uma noite merecida de homenagem. Então, nesse momento, convido ao seu Dalemole, Joel Panisson, para que venham até a frente fazer o recebimento da moção de congratulações. Apenas ler os dizeres, podem me deixar aqui virada, então apenas ler os dizeres aqui desta moção de congratulações. A Câmara Municipal de Nova Pádua concede a presente moção à Cooperativa Nova Aliança em reconhecimento aos 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade paduense e pela recente conquista da premiação máxima do concurso Citadeles do Vinho, realizada na França. Nova Pádua, maio de 2021. Assinado por mim, presidente, e uma solicitação dos vereadores Deise Bunay, Gilney Smiderle, Gisele Boldrin Rossi, Lino Pecati e Maico Morandi, vereadores do Progressistas, e aprovada por todos os vereadores, aprovada por unanimidade. Então, pega o seu, Joel, parabéns. Eu convidaria aqui o secretário para fazer a foto junto conosco, porque parte dessa história aqui também será conosco. Você quer falar isso no microfone? Por favor, Celso, eu gostaria que você viesse aqui, porque parte dessa história você também viveu conosco.
uma pequena sessão de fotos. E neste momento, então, convido o senhor Alceu Dalemoli, presidente da cooperativa Nova Aliança, para fazer o uso da palavra. Bem, primeiramente eu quero agradecer presidente, a ti e essa moção que a Câmara de Vereadores aqui de Nova Pádua nos concede, cumprimentar o nosso prefeito, o nosso secretário, os demais vereadores aqui da casa e a quem nos assiste pelas redes sociais. Aqui foi dito muitas coisas a respeito da cooperativa, a respeito dos dirigentes, dos associados, que sentado ali a gente vai tentando rememorar algumas coisas que a gente, com licença, eu vou tirar a máscara, senão vai faltar o ar, que a gente passou nesses anos, nesse projeto da Nova Aliança, que a gente, de alguma forma, ajudou a construir junto com os demais presidentes e uma equipe que sempre esteve junto conosco. Nesse período de convencimento dos associados de um projeto que era um projeto audacioso, um projeto grande, um projeto que a gente dizia assim, Deus me dê coragem, que medo não me falta, né? Porque era bastante grande o desafio. O Celso é testemunha disso, ele aqui em Nova Pádua, ele trabalhou muito bem os associados para o convencimento a esse projeto, porque ele acreditava e acredita nele, e efetivamente, se nós não tivéssemos feito o que fizemos, nós não estaríamos hoje, provavelmente, as 5 cooperativas funcionando, talvez nenhuma das 5. As coisas mudam muito depressa, nós temos que estar preparados a essa mudança. Estar à frente de uma organização com 90 anos não é algo simples, né? Que eu diga ao Joel, que está há pouco tempo e esses dias me disse que estava com gastrite, eu digo, começou cedo, Joel. Começou cedo a gastrite. Mas, enfim, a gente tem muitas dificuldades, nós temos, muitas vezes, algumas incompreensões de alguns associados, mas a causa que a gente milita, que a gente trabalha, ela é nobre. A gente tem a segurança absoluta de fazer o melhor, né? Às vezes não é o que parece, mas a gente procura fazer o melhor. O resultado às vezes não é o que a gente quer, mas a gente faz pelo melhor, sempre alicerçado nos princípios do cooperativismo, que é o que nos norteia, o que nos mantém fortes. Muitas vezes as coisas elas não são compreendidas no momento que a gente as faz, mas num tempo depois o pessoal enxerga e percebe que aquilo que a gente fez foi correto. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um investimento lá em 2010, 11, de mais de 100 milhões de reais, quando faturavam 60 milhões, certo? Então, vejam a coragem que tivemos em montar um projeto desses. Hoje a cooperativa passa dos 200 milhões de faturamento e cresce a cada ano. Eu vi o Smidler aqui, o vereador Smidler, falando da preocupação com a safra, isso de um modo geral, para o associado da Nova Aliança, local para colocar a produção nunca foi problema, ao menos para o sócio. Para nós, Celso sabe disso, quanto tempo a gente correu atrás em alugar espaço para que não ficasse nem 1 quilo de uva do associado nos pés, na parreira. O ano passado não foi problema para nós, porque nós passamos por 2 safras e que vocês aqui no município de Nova Pádua tiveram uma perda muito significativa na safra de 19 e 20 e o reflexo também na safra seguinte. Então, a safra do ano passado nos encontrou com estoques baixos e foi relativamente fácil colocar toda a produção, de quase 50 milhões de quilos de uva. Nesses 90 anos, muitas pessoas
passaram pela cooperativa, muitos associados, muitos dirigentes. E posso dizer para vocês que não é difícil tocar uma cooperativa. Depois que ela tem 90 anos, que você tem 90 anos de experiência, multiplicado por 5 cooperativas, não é tão difícil. Mas tem que ter os 90 anos primeiro, né? Então, os desafios que nós temos pela frente são grandes. Nós temos um projeto ambicioso, que sempre tem o nosso associado como foco principal desse projeto. Nós somos uma sociedade de pessoas e por isso que é complexo administrar. A Gisele sabe bem disso. Eu pensei que hoje ela fosse me criticar aqui, como ela faz nas reuniões de núcleo, né? Quando com razão, né? Mas é uma sociedade que apaixona, porque é uma sociedade de pessoas, não é somente capital, não é somente dinheiro. Nós temos pessoas envolvidas e quando a gente mexe com o emocional, isso acaba de alguma forma apaixonando a gente e tornando a gente, se torna uma cachaça, né? Um vício, e a gente apaixona por isso. Nós estamos trabalhando gestão, nós estamos trabalhando a sucessão da cooperativa, porque entendemos que é importante oxigenar, colocar gente nova. Então, o Joel já está nesse processo de amadurecimento dentro da cooperativa. Provavelmente vai ser o nosso futuro presidente do conselho e já está fazendo, tirando a gastrite, já está começando a pegar o jeito, faz um bom trabalho. Há um bom tempo eu já não me dedico mais muito às questões do associado, das questões técnicas, é o Joel que toca com os associados, com os agrônomos, então a gente está numa boa sintonia e eu acredito que nos próximos anos a gente deverá voltar aqui outras vezes, nos 95, nos 100, se vocês entenderem que a gente merece uma moção honrosa, a gente, com certeza, a gente que eu digo, a cooperativa vai estar aqui, porque nós temos aqui um núcleo muito importante de associados, associados críticos, né? Associados que estão preocupados com a cooperativa, e isso é muito importante. A gente fica contente quando o associado tem preocupação pelo seu negócio, porque é muito fácil dizer eu sou dono, né? É muito fácil. Agora, agir como dono é que é o grande desafio. Então, esse é o trabalho que a gente procura colocar nos nossos associados, que é importante, sim, se sentir dono, mas é mais importante agir como dono. E esse é o nosso desafio, de fazer a cada dia que o nosso associado pense assim e o nosso colaborador também. Então, de minha parte, agradecer a essa casa e dizer que a cooperativa está de portas abertas. Quando vocês precisarem de alguma coisa que estiver ao nosso alcance, por favor, venham até nós. Muito obrigado. Então, finalizado o protocolo de entrega da moção, passamos para um pequeno intervalo somente para os vereadores que quiserem se inscrever nas explicações pessoais ou utilizar o banheiro ou tomar uma água e já retornamos com os trabalhos.
Feito. Saúde e paz. Não faz. Opa, desculpa. Então, retornando do nosso pequeno intervalo, de imediato passamos para a ordem do dia. Começamos pela moção número 5 de 2021 de congratulações. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam que seja entregue uma moção de congratulações às vinícolas de Nova Pádua, Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina e Vinhos Faber, pela aprovação do uso do selo de indicação de procedência Altos Montes Safra 2020. Está em discussão esta moção de congratulações. Vereador Lino Pecati com a palavra. Pena agora fizemos uma moção de congratulações a uma empresa grandiosa do nível nacional e internacional, e essa outra que a gente quer fazer se vê como um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, é promover o vinho, certamente é um vinho elaborado diferente, é de pouco volume, vamos dizer, mais pessoal, mas ele serve muito bem para ocasiões diferentes. É assim, por isso que existem essas vinícolas mais pequenas, mas merecem todo o destaque pela sua tendência de querer o melhor, mais fino que dá, só que é um outro ritmo. Mas eu acho uma boa, sim, também eles, porque eles procuram de tudo para o melhor. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. A conquista da indicação de procedência significa dizer que os vinhos deste local são especiais, são únicos. Qual é o local? A região dos Altos Montes, em que Nova Pádua se inclui, junto com outros municípios, 45, se não me engano. Então, claro, é uma premiação dada aos vinhos finos, mas no momento em que se considera essa região como indicação de procedência dos Altos Montes, vejo como uma forma em que toda a região, toda a cadeia produtiva de uvas e vinhos da nossa região passa a se beneficiar, porque se reconhece que este local tem qualidades e características únicas que tornam os vinhos diferenciados. Muito bem colocava em uma entrevista o Giovanni Fabian, em que ele cita os principais motivos da conquista da indicação de procedência, que é o clima, que é os vinhedos em locais de grande altitude, bastante ventilados, uma boa insolação, o próprio terreno e formação rochosa da terra definem características únicas e um sabor diferenciado aos vinhos. Isso só vem a agregar valor e busca pela nossa região e pelos nossos vinhos. Então, se essas 3 vinícolas paduenses, mais algumas de Flores da Cunha,
conquistaram esse prêmio, toda a cadeia produtiva, mesmo dos vinhos comuns, acaba se beneficiando porque se reconhece o local como um local de qualidade, um local excelente para a produção dos vinhos. Era isso. Também, frisando que a vereadora Gisele já colocou, é o reconhecimento para a Associação dos Altos Montes pela conquista desse IP, justamente pela luta de praticamente 10 anos para ter este IP aqui na nossa região, que praticamente está incluído toda a cidade de Nova Pádua e um pouco mais da metade da cidade de Flores da Cunha, somente esses 2 municípios. Então, praticamente todo o vinho fino que é produzido em Nova Pádua e vendido aqui pelas cantinas de Nova Pádua vem com esse selo de certificado de indicação de procedência. Como a vereadora Gisele já colocou, nas devidas condições se tem o melhor vinho possível. É isso que faz essa indicação de procedência, que vem a enaltecer ainda mais o vinho produzido pela Serra Gaúcha e, nesse caso em especial, por Nova Pádua, que vem se destacando também com grandes conquistas nos vinhos aqui do nosso município, exclusivo com uvas produzidas no município de Nova Pádua. A título de comparação, esse selo da indicação de procedência, grandes roteiros turísticos já tem eles há muitos anos, como é o caso de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e outros municípios, e Nova Pádua estava numa luta há mais de 10 anos por essa conquista. Então, só nos resta da parte do Poder Legislativo, esta moção de congratulação para parabenizar essas 3 vinícolas, Boscato Vinhos Finos, Vinhos Fabian e Cave Angelina, por essa conquista, e certamente também incentivar posteriormente os agricultores e todos os produtores de uva para que também venham a desenvolver ainda mais os seus vinhedos, consequentemente gerando melhor qualidade nos vinhos e também agregando ainda mais preço na sua produção. Então, apenas para explicação para os demais vereadores que talvez não tinham todo o conhecimento sobre a indicação de procedência, mas finalizada a discussão, passamos para a votação. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderla. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demetrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a moção número 5 de 2021 de congratulação. Temos também a indicação número 40 de 2021. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, este demande ao setor competente para que proceda com os trâmites legais para que o município volte a ser associado na Atua Serra, Associação de Turismo da Serra Nordeste, instância de governança regional uva e vinho Serra Gaúcha. Está em discussão esta indicação. Vereador Vinícius Salvador. Fiz essa indicação pois a diretora executiva do Atua Serra, Beatriz Paulos, ligou para o ex-prefeito Ronaldo Mugnacci perguntando qual era o motivo que ele não tinha renovado a associação. Aí eu e ele conversamos. Ele me explicou que por causa que tinha o começo da pandemia, que estavam todos meio que assustados com a pandemia que chegou, ele resolveu dar uma segurada para fazer a renovação da associação do Atua Serra. E conversando com o Darley Pilati, ele está vendo possibilidades de ver como é que é a legalização para fazer a retomada dessa associação no Atua Serra, pois todas as cidades aqui perto, ao redor das nossas cidades, estão associadas, e visto que Nova Pádua tem um grande forte no turismo,
e na uva e no vinho. O Darley está vendo para fazer a associação novamente no Atuacera. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Então, conforme colocou o vereador Vinícius, esse convênio com a Atuacera foi feito em 2014 por um prazo de 5 anos. Então, foi até 2019 neste convênio. E no ano de 2020, quando se encerrava, conforme foi colocado, optou-se pela não renovação. Isso é da administração anterior que optou por isso, devido à pandemia. E destacando, claro, que a participação no Atuacera tem uma mensalidade de cerca de R$ 950. Então, por estar em pandemia e não se estar desenvolvendo atividades turísticas, optou-se pela não renovação. Neste ano, então, já está se estudando a possibilidade de retornar à Atuacera. Nas palavras do prefeito Darley, estará em reunião no dia de amanhã, analisando e claro, estudando a viabilidade e o que retorna, em quais pontos o município se beneficia, fazendo parte desta associação, que, claro, é importante na região turística, mas, claro, precisamos também retornos positivos ao município para estar investindo essa mensalidade. Então, já está em estudo, sim. E, claro, caso se opte por voltar a participar da Atuacera, haverá um projeto legislativo que virá para a Câmara e seremos nós que vamos aprovar ou não a volta para o Atuacera. Era isso, senhor presidente. Dorlino Pecati com a palavra. Sim, como se sabe, então, não foi trancado, não foi cortado, apenas parado como parou tantas coisas por aí, apenas parou. Então, não se diz que o município não quer, se desligou, né? Não quer dizer isso. Então, certamente, quando as atividades se abrirem, vamos ver também com isso ali, se é importante a verificar, por que não? Vamos continuar. Também, da minha parte, acredito que será uma indicação que certamente será aprovada e justamente por isso já adianto o meu comentário, aproveitando a presença do prefeito Darley aqui conosco, por sinal o único que restou na presença aqui conosco, obrigado prefeito, mas aproveitando a tua presença, que seja avaliado e, se possível, se for renovado esse contrato com a Atuacera, que venha para a Casa Legislativa, junto com o projeto, os pontos positivos dessa renovação, e os pontos positivos e o valor que ficará essa nova mensalidade, justamente para nós estarmos avaliando se vale a pena ou não. Mas acredito que como Nova Pada tem essa tendência muito forte para o turismo e a Atuacera já é uma associação consolidada, tem tudo para dar seguimento, sim. Mas apenas faço essa ressalva que seja bem avaliada. Sem mais discussão, passamos para a aprovação da indicação 40 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 40 de 2021. E finalizada a ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que use a palavra. Novamente, boa noite a todos. Então, quero brevemente destacar meu comentário a respeito de um fato que não nos deixou muito felizes nesta semana, que foram assaltos a propriedades rurais. Então, já não me delongando no assunto, já estivemos em conversa com o prefeito municipal e, inclusive, na próprio PPA, Plano Plurianual, que ele nos apresentou,
sim, já está contemplado no plano plurianual um melhoramento do sistema de monitoramento, ampliação de pontos de monitoramento e melhoria na qualidade das imagens das câmeras dentro do que é possível ser feito. Então, lamentamos o fato ocorrido, se tem capturas de imagem, mas não se consegue visualizar as placas. Pedimos a todos os munícipes que fiquem atentos, que fechem suas propriedades, que qualquer movimento suspeito comuniquem à Brigada Militar, que tudo o que nós queremos é segurança a todos os munícipes. Também alertar para golpes. Estão acontecendo muitos golpes por celular, por WhatsApp, e inclusive ligações para os aposentados e pensionistas. Na questão dos créditos consignados, sabemos que já tem alguns lesados em nosso município, de que quando a pessoa se aposenta, imediatamente alguém liga e deposita um valor na conta, e hoje o que se tem somente com uma autorização por ligação, está se fazendo esse depósito nas contas, e assim que entra o dinheiro que supostamente o aposentado ou pensionista não solicitou o empréstimo, ele já começa a pagar juros e tem dificuldades na devolução do valor. Então pedimos que todos fiquem atentos, que sempre liguem para o banco, que não digam sim e não passem documentos sem ter certeza do que está sendo autorizado, porque em épocas de pandemia, de crise, os golpes estão se multiplicando. Também a questão do Covid, foi citado algumas coisas. Sim, temos que ter atenção, tem a variante indiana que pode estar chegando ao Rio Grande do Sul, ainda não temos registro. E, por outro lado, somos o estado que mais vacinou no país, continuamos na liderança, 25% de vacinados com a primeira dose e 11% com a segunda dose. E, para finalizar, então, sei que o nosso presidente Maicon tem uma boa notícia para nós, mas eu vou deixar para que ele nos passe ela. Então, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e que Nossa Senhora de Caravaggio abençoe a todo o nosso município. Nesta semana teremos feriado de Nossa Senhora de Caravaggio. Muitos faziam suas peregrinações para lá, sua caminhada. Neste ano não poderemos estar sendo atendidos lá, mas com fé todos rezaremos de casa pela saúde e pelo bem-estar de todos os munícipes. Era isso, senhor presidente. Então, finalizado as explicações pessoais, também apenas fazendo os meus comentários finais desta sessão, agradecer ao prefeito e toda a sua equipe que estiveram aqui ao início da nossa sessão, apresentando o PPA, Plano Plurianual, para os anos de 2022 a 2025. Realmente, o discurso novamente se repetiu, e isso particularmente me agrada bastante, que acredito que agrade todos os vereadores, que é um discurso de prudência com os valores do município de Nova Pádua. Também para aqueles que tinham alguma dúvida ou alguma insegurança, muito feliz em ver os maiores valores destinados aos próximos anos no município de Nova Pádua é a agricultura, junto com a Secretaria de Obras. Então, teremos sim bastante investimento nesses setores de obras e agricultura, justamente para continuar os benefícios que são dados aos agricultores. Agricultura esta que é a maior fonte de renda da população de Nova Pádua. Então, agradecer a ti, prefeito, toda a tua equipe pela apresentação, lembrando que este plano plurianual fica aberto até dia 31 para sugestões dos vereadores, e também, se alguém de casa tem alguma sugestão, também pode vir até o Poder Executivo para que, numa conversa, se construa alguma solução. Também, apenas para a questão de aviso, também recebi algumas cobranças a respeito do IPTU de Nova Pádua.
Então, para explicar, algumas pessoas estiveram me procurando, argumentando sobre o valor que se teria um acréscimo que não deveria ser normal. Então, conversando com o setor tributário também, neste ano tivemos o aumento de 5% no valor do IPTU, projeto este, se eu não me engano, de 2017 ou 2018, não me recordo, que se teria todo o recadastramento imobiliário no município de Nova Pádua para ter a arrecadação de 70% do valor vicinal dos imóveis de Nova Pádua aqui na área urbana. Então, naquele projeto se tinha a previsão de um aumento de 15%, aumento este diluído em 3 anos, então este é o 3º ano, aí se encerra esse aumento dos 15%, chegando ali aos 70% do valor dos imóveis, que foi no recadastramento imobiliário. E tivemos daí sim mais 5,53%, se não me engano, da inflação, esta que não temos controle, então totalizando ali um pouco mais de 10% no aumento do IPTU no ano de 2021. Apenas para a questão de informação, no ano que vem apenas teremos a inflação como de praxe, e este ano ainda se mantendo nesse critério do pagamento antecipado, os 15% de desconto. Agora sobre as notícias boas, né, foi confirmado essa semana, o prefeito nos encaminhou o ofício que tivemos a confirmação de 2 emendas parlamentares, uma de R$200 mil do deputado federal Afonso Rã para pavimentações e infraestrutura, confirmada nesta semana, que virá para o município de Nova Pádua. Então, agradecer ao deputado federal Afonso Rã pela parceria de sempre. Realmente fomos a Porto Alegre, no dia não encontramos, mas encaminhamos documento. O prefeito estava no pé do deputado desde o ano passado, cobrando uma emenda parlamentar ainda para esse ano, então ela foi confirmada no valor de R$200 mil. Então, agradecer de forma muito especial o deputado Afonso Rã, como o deputado Carlos Gomes, que na semana passada tivemos a confirmação também da emenda parlamentar. Então, agradecer a eles e também agradecer ao deputado federal Nereu Crispim. Tivemos a confirmação de uma emenda impositiva no valor de R$20 mil para o custeio da saúde. Não é um valor tão alto, um valor de R$20 mil, mas certamente para custeio na saúde neste momento é muito importante. Então também agradecer ao deputado por essa ajuda a Nova Pádua, por lembrar de Nova Pádua. Certamente agradecer ao ex-vereador Miro Tonetti, que sempre teve uma ligação muito forte com o Nereu Crispim e também ajudou nesse meio de campo para essa emenda de R$20 mil. E também avisar aos vereadores, às pessoas que nos acompanham de casa, que para a semana que vem, dia 31 de maio, teremos a entrega da moção de congratulações ao Esporte Clube Ferroviário. Então, teremos também este compromisso na semana que vem, da mesma forma como foi feito o protocolo no dia de hoje. Então, acredito que dos avisos seja isso. Então, agradecendo a proteção de Deus, agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, prefeito Darley, muito obrigado por ter nos acompanhado até o fim desta sessão. Então, dou por encerrada esta sessão do dia 24 de maio de 2021. Tenham todos uma ótima semana.